Olá, muito bom dia a todos. Vamos então aqui para a nossa terceira aula e última sobre biosseguridade na suinocultura. Então, alguns dos tópicos que nós vamos discutir hoje, inclusive já foram discutidos em outras aulas, mas vale a pena a gente reforçar aqui, porque se a gente não tomar esses cuidados, nós iremos sim ter problemas sanitários nas nossas granjas. Por exemplo, esse primeiro assunto que a gente vai falar hoje, que é o aquecimento para os leitões, ele é imprescindível. Seja ele na fase de maternidade, esse não pode faltar, é obrigatório você ter um aquecimento para os leitões na fase de maternidade, mas também é interessante, dependendo da região e da variação da temperatura que ocorre nessa região, é interessante a gente fazer também um aquecimento na fase seguinte, que é a fase de creche. Então o leitão ele nasce com a necessidade, uma exigência de temperatura de aproximadamente aí, ideal 30 graus, alguns autores falam até um pouquinho mais. E à medida que esse animal vai engordando, ele vai ganhando essa camada de gordura que ajuda ele a conservar o calor e vai aumentando seu metabolismo, vai tendo essa capacidade de regulação da temperatura que ele não tem quando é jovenzinho, ele já vai exigindo uma temperatura mais baixa. Ao ponto que lá nas fases de terminação, nas fases de reprodução, ele exige já uma temperatura, aí a porca, por exemplo, exige uma temperatura de 16 graus lá na fase de maternidade. Aí muitas vezes a gente se depara conversando com os produtores, eles dizem assim, mas aqui em Teresina é quente, aqui em Campo Maior é quente, não precisa eu botar aquecimento. Mas vamos aqui, comparar com a primeira semana aqui, a temperatura ideal é aproximadamente 30 graus Celsius. Em Teresina, em Campo Maior, nas épocas mais frias, que nós temos um pouco mais de vento, nós podemos ter temperaturas aqui de 25, 26 graus, até mais baixa no interior, nas regiões mais afastadas da área urbana. E essa temperatura vai estar fora da temperatura de conforto do animal. O que vai acontecer? Ele vai procurar se aproximar mais da porca e o risco de esmagamento então vai ser maior. Além de que, por ele ter baixas reservas de glicogênio, ele não vai ter condição de produzir calor para enfrentar essa temperatura mais baixa. Fazendo a comparação aqui com os seres humanos, quando nasce um bebê, o pessoal coloca umas luvinhas, coloca um gorrinho, coloca ele todo embrulhadinho, justamente porque ele não tem essa capacidade de termorregulação. E com os suínos é a mesma coisa, ele nasce sem essa capacidade e ele vai desenvolvendo aos poucos. Só que não tem como a gente colocar um gorrinho, uma luvinha, fazer esse aquecimento. Então você tenta aquecer o ambiente. Aí a forma de aquecimento, cada granja vai fazer a sua. Pode ser através de luz de infravermelho, pode ser esquentar o piso, pode ser através de uma ventilação com aquecimento, pode ser queima do biogás, luz incandescente. E aí cada granja vai achar a sua solução. Então nessa fase aqui de maternidade, você não pode deixar de ter um escamoteador, onde o leitão possa entrar e se aquecer. E é interessante também que você faça esse treinamento logo após fazer o primeiro manejo, a primeira mamada, você prenda ele aqui para ele conhecer esse ambiente como um ambiente quente, confortável para ele, e depois, instintivamente, ele vai procurar esse ambiente para se aquecer. E evita ficar aqui sobre a porca, aumentando o risco de esmagamento. Outro manejo, que também é um manejo de recém-nascido, mas a gente vai citar aqui como um manejo sanitário, é a aplicação do ferro. Se você não fizer a aplicação do ferro em granjas onde os leitões são criados em confinamento, você vai ter também problemas sanitários, problemas de transporte do oxigênio, que ele necessita do ferro para fazer essa ligação na hemoglobina. E se você não tem ferro circulante, você vai ter problemas respiratórios, conhecido popularmente como batedeira, que o animal fica buscando o ar e não consegue. Ele, inclusive, fica com cianose, essas partes mais das extremidades, como orelha e focinho, ficam azuladas. Então, o animal em confinamento tem que fazer a aplicação de ferro, porque o leite da porca é pobre em ferro. E mesmo que você aumente o ferro na ração, ela não consegue transferir esse ferro para os leitões. A não aplicação vai causar essa anemia ferropriva, vai aumentar a mortalidade durante a fase de maternidade e você consegue resolver esse problema com a aplicação de 2 ml por via intramuscular na tábua do pescoço. Atenção para ler a bula do medicamento que você vai aplicar, do ferro dextrano, porque alguns podem indicar um volume um pouco menor, mas a maioria vai indicar esse volume aqui de 2 ml por via intramuscular. Outra coisa que a gente vai conversando com os produtores e a gente vê como uma prática corriqueira é a castração dos animais com um tempo um pouco mais velho, 2, 3, até 4 meses.
E o ideal é que você faça essa castração entre 7 e 10 dias, com os animais ainda na maternidade. A cicatrização é melhor, você tem menor mortalidade, e se por algum motivo houver uma fatalidade de você ter uma perda desse leitão, se ele vier a óbito, ele consumiu menos ração. Então o custo que eu tive de manutenção desse leitão foi mais baixo. Eu gastei menos ração para manter esse animal. Se ele vier a óbito, ele me custou menos recursos. Então são uma série de vantagens que a gente não deve desperdiçar e fazer essa castração aqui nesse período. E jamais fazer essa castração na mudança da maternidade para a creche, porque é uma fase de maior estresse. A creche é a fase que você faz a separação do leitão da mãe. Então ele está tendo esse estresse emocional, ele está tendo um estresse da perda do alimento, que é muito rico, que é o leite, e ele vai ter a mudança do ambiente. Então, e provavelmente também só a ração seca. Então, são muitas alterações que você está tendo aí. Uma fase, então, muito estressante para o leitão. Essa creche também, você tem que ter atenção ao piso ripado, que você evita o contato dos leitões com umidade e com fezes. E é interessante também que você evite misturar várias leitegadas, que você faça o dimensionamento dessas baias aqui para até no máximo 2 ou 3 leitegadas. Eu recomendo ainda que faça para apenas 2, que você diminui o risco de status sanitários diferentes que possa ter algum caso aí de um problema sanitário nessa fase. Outra atenção que devemos ter é com a densidade. Quando nós colocamos muitos animais num espaço reduzido, isso também vai ser um fator estressor. Então, por exemplo, aqui nessa baia, o animal não consegue nem achar o coxo, não vai se alimentar direito, não vai beber água adequadamente, vai ter o estresse realmente de disputa, de hierarquia pelo seu espaço, e o estresse prolongado ele diminui a imunidade do animal e com certeza vai desencadear algum problema sanitário. Então você tem que respeitar também a quantidade de espaço por animal. Na fase de creche, recomenda-se 0,3 metros quadrados por animal e na fase de crescimento e terminação, no mínimo 1 metro quadrado por animal. Então, isso aqui é o mínimo. Se você tiver condição de colocar um pouquinho mais em regiões mais quentes, é até interessante que você coloque um pouquinho mais de espaço. Nós devemos estar atentos também à qualidade dos alimentos que a gente fornece nas nossas criações. Além de seguir um bom programa nutricional que atenda os nutrientes por fase, nós devemos estar atentos também ao armazenamento, a forma que a gente vai armazenar, evitando armazenar ração no chão e em contato com as paredes ou em contato com alguma fonte de umidade. Isso pode deteriorar esse alimento, que você pode até ter adquirido um alimento de qualidade, mas pela forma de armazenamento inadequada, ele não é mais próprio para o consumo. E principalmente quando a gente trabalha com umidade, e alguns alimentos, como milho, farelo de amendoim, é muito fácil a contaminação por micotoxinas, que são fungos que se desenvolvem e soltam essas toxinas no alimento. Então, alguns exemplos são aflatoxinas, fumosina, zearalenona, que podem intoxicar nossos animais e causar algum tipo de sintomatologia e até mortalidade. Aqui é um exemplo de uma vulva hiperêmica, que ocorre a hiperplasia e hipertrofia da vulva por intoxicação por zearalenona, sendo que nos machos vai ocorrer feminilização com atrofia testicular e alguns outros problemas aí relacionados à feminilização do macho. E como já foi comentado, pode até levar o animal a óbito e você vai ter essa perda econômica. Em relação às vacinas, é muito complicado a gente estabelecer um programa para todas as granjas de maneira geral. Cada granja tem uma realidade, cada granja tem uma incidência de doenças que ocorrem ali na região ou nas proximidades dessa granja e tem seu nível de vulnerabilidade, além também da rusticidade dos animais que se está trabalhando. Então é muito difícil um estabelecimento de uma maneira geral. O programa de vacina é esse X. Até porque nós temos uma variação muito grande de qualidade de vacinas disponíveis no mercado, com diversos antígenos. Inclusive, pode existir antígenos desses que estão associados. Portanto, é muito difícil a gente indicar um programa de vacinação para todas as granjas de maneira geral. Mas como um programa básico, é interessante que todos façam essas vacinas aqui. Na leitoa,
a vacinação de parvovirose, sendo a primeira dose na chegada da granja e a segunda dose 30 dias após a primeira. Vacinação de colibacilose e rinite atrófica, sendo a primeira dose com 70 dias de gestação e a segunda dose com 90 dias de gestação. Nas porcas, a vacina de parvovirose também, repetindo ela 10 a 15 dias após o parto, e aí você fica repetindo semestralmente. E também a de rinite atrófica e leptospirose, pode fazer inclusive juntas. E no macho, no mínimo, uma vacinação de rinite atrófica e leptospirose. E aí você fica fazendo semestralmente isso no reprodutor. Então, como eu disse, algumas dessas vacinas elas podem estar associadas. Talvez seja necessário que um veterinário faça aí uma modificação nesses períodos de aplicação para coincidir algumas dessas prevenções aí, de fazer de maneira coletiva. Outras vacinas que podem ser interessantes de implantar, e vai depender da realidade de cada granja, seja econômica, da capacidade de adquirir essas vacinas, seja realmente da realidade da propensão à ocorrência das doenças. Então a gente pode citar também a pneumonia zoótica, circovirose, ileite, micoplasma e erisipela. Então, como considerações finais sobre biosseguridade, nós podemos dizer o quê? Que biosseguridade perpassa todas as atividades da granja. Manejo geral, qualidade da água, nutrição e alimentação dos animais, aquisição de animais, limpeza das baias, vacinações, portanto, não deve ser negligenciada. Todos os envolvidos devem ter noção dos porquês de cada atividade relacionada à biosseguridade, senão não vai ser aplicado essas atividades ou então elas vão cair em desuso. Acaba não vendo um resultado direto e associa como sendo um manejo besta, um manejo que não precisa fazer. E aí realmente uma vez não acontece, na segunda vez não acontece, deixou de fazer, não acontece. Lá na terceira, quarta vez você pode ter um surto, um problema mais sério. E hoje em dia as informações estão cada vez mais acessíveis e devemos nos reciclar constantemente para produzirmos animais saudáveis e fornecer produtos de qualidade ao consumidor. Então por hoje era só. Mandem as perguntas e até a próxima aula.